programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio. Está começando mais um programa Vida Pastoral da Diocese de Joinville aqui no seu rádio e na sua web rádio, porque este programa vai ao ar aí por diversas emissoras e web rádios. Então seja bem-vindo a este programa Vida Pastoral deste dia 23 de setembro e queremos levar aí até a sua casa, até o seu carro, até o seu coração tudo aquilo que de melhor acontece na nossa diocese, na nossa igreja, trazendo um pouco da palavra de Deus desse final de semana e trazer um pouco de conhecimento para a gente através das ondas do rádio. Por isso, passo aqui a escalação, das rádios que estão transmitindo Vida Pastoral nesse final de semana. Temos a Rádio Arca da Aliança, de Joinville, a Rádio Voz do Bom Pastor, de Guaramirim, a Rádio São José de Mafra e também as web rádio Na Presença de Deus, Vida Nova e Santa Rosa de Lima. Então, se você está escutando por essas rádios e web rádios, saiba que toda a diocese também está em sintonia com você, porque somos sintonizados aí desde Joinville até lá em Itaiópolis, para a gente estar sendo escutado pelo rádio, E também a gente pode escutar aí por outros canais de internet. Mas, para a gente começar o nosso programa, hoje, excepcionalmente, estou eu aqui, Eduardo, apresentando o programa, ou puxando os blocos do programa, porque seguimos quase que uma tradição de vez em quando o programa não estar com a escalação completa, e dessa vez é o Padre Gélio quem tirou uns diazinhos de folga, merecidos também. Então estamos aí com uma equipe, não reserva, mas com uma equipe alternativa. Mas antes de revelar a equipe completa, vamos aí ouvir a Carol e a Júlia também com a sua saudação inicial. Olá a todos os nossos ouvintes. Eu já queria dar um spoiler de quem está aqui presente com a gente, posso? Pode. Quero saudar o Padre Ronque, que veio aqui substituir o Padre Gélio, o Padre Ronque, que é vigário-geral aqui da nossa diocese, e também o pároco, da Catedral São Francisco Xavier. Então, seja bem-vindo, Padre Ronque, seja bem-vindo a todos os nossos ouvintes também, que estão acompanhando por todas as web rádios e também os canais da diocese, o Spotify e o YouTube. Antes do Padre Ronque, então, dar o oi dele, quero saudar a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, edição de número 368 do nosso programa, neste sábado, dia 23 de setembro. E assim como o Eduardo falou, o Padre Gélio está com alguns dias de folga, férias, enfim, depois de Festa das Vocações, Assembleia Diocesana de Pastoral, que a gente já comentou no último programa que ela estava acontecendo. Hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês do que foi falado nessa Assembleia, do que as pessoas que estiveram presentes puderam viver, neste dia e neste evento tão importante para o caminho pastoral da Diocese de Joinville. Então, Padre Ronque, o senhor que sempre pergunta pra gente, quando que o senhor pode gravar alguma coisa, se a gente tem alguma coisa pro senhor ajudar a gente, seja bem-vindo ao programa Vida Pastoral. Muito obrigado, bom dia, como é bom, como é agradável estar com vocês nesta vida pastoral. Estou aqui cheio de vida ao redor desses jovens, o Eduardo, a Carol e a Júlia, a juventude cheio de sonhos, cheio de ideais, e chegar até você com gratidão neste domingo da ressurreição e dia mundial, nacional da palavra de Deus, Palavra santa do Senhor, eu gravarei no coração. Vamos gravar essa palavra na vida pastoral, na vida do pastor, que é Jesus. Pastoral vem do pastoreio. Toda a nossa diocese está saindo agora recente, juntamente com o nosso bispo, lideranças e sacerdotes e diácono da Assembleia Diocesana da Vida Pastoral. Deus abençoe e vamos continuar falando e progredindo na ação do Espírito Santo. Um grande abraço e vamos abrir as portas de nosso coração para acolher essa vida da palavra de Deus e no pastoreio, no comprometimento e na unidade. Muito bem, você então aí que esteve conosco na Assembleia Diocesana de Pastoral, também, sabe aí tudo o que aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai comentar, a gente vai fazer uma rodada de bate-papo
para falar sobre um pouquinho do que mais chamou a atenção da gente, o que marcou essa Assembleia Diocesana de Pastoral. E como o Padre Ronk bem disse, né, é esse momento da gente assumir os compromissos, no caso, reassumir os compromissos com o pastoreio da nossa diocese, que diocese não é aqui o prédio da Cúria Diocesana, né? Diocese é cada uma das 500 capelas, comunidades que a gente tem espalhada aí por todos os cantos, e que é onde, de fato, acontece a vida, né? Aqui na Cúria é meia dúzia de gente que lida com papel, mais uma meia dúzia de gente que lida com outros tipos de papéis, mas E a gente que faz o programa Vida Pastoral? Faz o programa de rádio também com papel, mas a vida de verdade, ela acontece muito mais aí nas comunidades. Por isso esse momento da Assembleia que busca reunir toda essa diversidade da diocese e traçar essa caminhada em conjunto. Até um pouquinho antes do programa a gente estava aqui conversando e a gente falou justamente sobre isso, né? Que a igreja, ela é feita muitas vezes pelos leigos, né? E que a atividade pastoral, ela depende dos leigos também. Então, a gente que passou por Festa das Vocações, que saiu de agosto, que foram lembradas todas as vocações, a gente aproveita para lembrar de novo que a vida pastoral acontece por causa de vocês, leigos que estão nas comunidades, nas paróquias e que desempenham as suas funções com amor, né? E todo mundo unido pelo mesmo amor, que é o centro, que é Jesus. Então, é tão bonito ver esse protagonismo. Então, todos os programas a gente fala de notícias, de novidades, de festa de padroeiro, e todas essas atividades realmente só acontecem por causa dos leigos, e, enfim, de quem tá na base, né? Não nós que estamos aqui na Cúria. E corações ardentes pesa caminhos nessa vida pastoral, construindo o reino de Deus, nessa porção do povo de Deus que é a nossa diocese, não é? Que São Francisco Xavier nos dê pés de missionários e um coração de missionário. Ele foi para o Japão, ele foi para a Índia, não é? E já que nós não podemos ir para o Japão e para a Índia, vamos nos evangelizar e fazer chegar a palavra de Deus, o evangelho, na nossa ação evangelizadora, nas nossas prioridades da diocese, implantar o reino de Deus de justiça e de paz. E já que o Padre Ronk citou a palavra evangelho, aqui no programa Vida Pastoral a gente tem inúmeros blocos, como você sabia, o bloco de notícias. Lá no finalzinho a gente fala a lista de aniversariantes, de padres e diáconos e tudo mais que aparecer aqui na Vida Pastoral, mas o mais importante é a parte do evangelho, que agora a gente vai poder escutar e também meditar com o Padre Ronk. Se você tiver aí já com a sua Bíblia por perto, o seu aplicativo, ou algum site de liturgia diária, né, já pode acompanhar conosco. O evangelho desse domingo, dia 24, é o evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós,
que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro." Então o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como é bom, como é agradável estar com vocês e chegar até os confins de nossa diocese. Deus abençoe a todos. Olha, então dizer para vocês com muita alegria e esperança, não é? Neste domingo, dia do Senhor, é a nossa Páscoa semanal e ao mesmo tempo, como diziam as nossas avós, as nossas mães, domingo é sempre dia da missa, para escutar, para ouvir, para refletir a palavra de Deus e principalmente neste mês de setembro que estamos terminando, vamos celebrar o Dia Nacional da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Como é bom carregar a palavra de Deus. Todo encontro com a palavra de Deus é um momento feliz para reavivar em nós o dom da fé, porque a palavra nos anima, nos interpela, nos questiona, nos impulsiona, nos faz progredir na graça de Deus, né? A fé vence o mundo. Então, dizer para vocês como é bela a palavra de Deus, não é? Vamos cultivar os nossos grupos de reflexão, vamos cultivar a nossa leitura orante da palavra, a nossa catequese, a nossa familiaridade, o nosso contato com a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus, meditar e contemplar a palavra de Deus. Mas eu queria dizer para todos vocês, e vocês, meus caros jovens, Eduardo, Carol e Júlia, a primeira leitura desse final de semana e desse domingo, dia do Senhor, ela é muito bonita. Ela vai dizer que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são como os meus pensamentos, os nossos, não é? Por isso, a gente tem que invocar sempre a presença de Deus e caminhar na sua presença, porque quando Ele está perto, buscar o Senhor, né? Não só quando nós precisamos, no momento de desespero, de doença ou alguma coisa, né? Mas sempre ter esta proximidade com o Senhor, né? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, fazer a minha vontade, não. Nós temos que seguir, caminhar, perseverar, olhos fixos no Senhor, não é? Não são como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos estão acima dos pensamentos, não é? Meus, né? Sempre Deus está acima de tudo e de todos, né? Busquemos sempre as coisas do alto, corações ao alto, nós rezamos, o nosso coração está em Deus. Então, o Senhor está perto da pessoa que invoca. Sempre invoquemos, pedindo ao Espírito Santo as luzes para meditar e interpretar a palavra de Deus, né? Que a palavra na boca ela é mastigada, é doce, mas quando a gente vai engolindo ela se torna amarga, porque ela é comprometedora. Ela me faz questionar, ela me compromete que eu seja uma pessoa da palavra, da coerência de vida. E a segunda leitura, ela vai dizer para mim, o viver é Cristo. Interessante, São Paulo, não é verdade? Essa convicção, não é? De sermos como São Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, não é? Que coisa maravilhosa, né? Então, nós comungamos a palavra de Deus, que o verbo que se fez palavra, se fez corpo, no sim de Maria e habitou entre nós, não é? Então, essa maturidade cristã, essa experiência, essa proximidade, não é, de fé, de dizer como São Paulo, não sou mais eu que vivo, mas tudo que eu faço no meu ser, no meu pensar, no meu agir, é na pessoa de Jesus. Estou convencido. Lembre-se que São Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E São Paulo vai dizer
que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. São homens de Deus, homens maduros, cristãos, modelos para nós, não é? De nós vivermos, estarmos embriagados da palavra de Deus, da presença de Deus e assim por diante, não é? Então, e o evangelho de hoje não deixa de ser o evangelho de convocados, um evangelho vocacional. Estamos no ano vocacional, vocação, graça e missão, não é? Corações ardentes, pés a caminho. Olha, o patrão nos convida, o patrão convoca eu e você, para quê? Para ir ao trabalho, para ir à empreitada, para ir ao mutirão, para ir à roça, para ir à empresa, para ser operário da vinha do Senhor, trabalhadores e trabalhadoras da vinha do Senhor. Todas as horas, não é verdade? Todas as horas nós somos convidados para renovar o nosso contrato, o nosso chamamento. Deus nos convida sempre e a gente tem que ter ouvidos de discípulos, um coração apaixonado, uma língua de profeta, mãos de samaritanos e pés de missionários para anunciar a pessoa de Jesus, a sua palavra, a sua doutrina, o seu reino, a sua promessa, a aliança, não é? Então, todos nós, não é? E o pagamento é a vida eterna. O salário é a recompensa final, a vida eterna. Como diz São Pedro, a quem iremos, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. E quem anuncia é quem faz a experiência. É aquele que se deixa apaixonar, convencer, não é? Que Jesus está vivo, está presente e vai anunciá-lo, vai contagiar e vai levar as pessoas à experiência. Ide aos jovens, não é? Ide às pastorais, ide aos movimentos. Não vos canseis de lançar a semente. Lançar a semente e vai nascer muitos frutos. Nós precisamos preparar os corações. Terra boa, e a semente sempre é boa, que é o evangelho. Nós precisamos ter novos métodos, nova expressão, novo ardor, para que o grande patrão, que é Deus, através do mediador Jesus Cristo, o bom pastor, que vai passando, vai lançando rede, vai lançando semente, vai me chamando, como chamou os discípulos da primeira hora, continue a passar em nossas casas, nas escolas, nos colégios, nas pastorais, nos movimentos, para chamar. Precisamos de muitos trabalhadores, porque a messe é grande e os operários são poucos. Que o Senhor nos dê um coração dócil à luz do Espírito Santo para responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me para o seu trabalho, para a sua missão, para o seu apostolado, como discípulos e missionários. Vamos agora fazer uma pequena pausa para escutar uma música nesse momento pós-reflexão da palavra, e daqui a pouco a gente retorna para bater mais um papo aí com o Padre Ronchi sobre essa motivação que o evangelho desse domingo nos traz. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.
Estamos retornando aí com o programa Vida Pastoral após essa bela música. E, né, esse evangelho do final de semana, o Padre Ronchi já nos trouxe aí a reflexão dele. E eu queria propor mais 2 provocações para o Padre também comentar, a Carol e a Júlia também, se quiserem. Porque até se a gente olha no site de liturgia diária da CNBB, ele destaca como um versículo desse evangelho: está com inveja porque eu estou sendo bom, né? E a partir um pouco desse versículo e um pouco a partir, né, do contexto desse evangelho, eu queria trazer um pouco assim para a nossa vida também alguns sentimentos que a gente tem às vezes e que acho que o evangelho nos ajuda a buscar corrigir isso, né? Num primeiro momento, em nível mais assim material, né, a gente tem às vezes aquela ânsia de, como no evangelho, de nivelar, passar a régua por baixo, né? Querer dizer assim, se você está recebendo mais do que eu, no caso ali dos trabalhadores, né? Se você está recebendo mais do que eu acho errado, você tinha que receber menos. Ao invés de dizer, não, eu tinha que receber mais, né? A gente fica com essa... ou você tem que receber menos porque não sei o que lá, né? E esse tipo de pensamento que não ajuda, né? Não constrói uma unidade, né? Se a gente puder desejar o bem sempre para o próximo, é um sinal de que a gente está conseguindo superar os nossos egoísmos, as nossas vaidades. Mas também, partindo um pouco para além desse aspecto material da coisa, né? Também vale às vezes naquele nosso julgar, né? Um julgar moral que a gente tem, ou você querer se achar mais santo do que o outro, né? A gente olha para o pecado do próximo, mas esquece que a gente também é pecador, né? Quer dizer assim, não, você não vai entrar no reino dos céus porque você é um pecador. Isso me lembra muito aquele evangelho que fala de tirar a trava do teu próprio olho, né? Então, acho que esse evangelho também nos dá um pouco dessa motivação, assim, pelo menos quando eu faço a leitura, me remete a isso também, de que a gente seja... aí não acredito que por natureza humana, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas pelo meio que a gente vive, a gente é instigado a querer ter essa inveja, essa vaidade, e a desejar, ao invés de igualar por cima, e querer igualar por baixo, né? Ciumeira, né, meus queridos? Mas veja, aqueles que responderam à vocação na primeira hora da vida não ficarão sem sua recompensa, mas não têm o direito de exigir mais para si em relação àqueles que responderam à tardinha da vida. Isso compete à justiça de Deus, à coerência de vida. Não é verdade? Eu que sou bom, não, por acaso não posso fazer isso? Não é assim, querido Jesus? Ao contrário, devem se alegrar com o sim de tantos outros e com o final feliz para todos. Que todos tenhamos um final feliz. Todos caminhamos presurosos para o seguimento do Senhor, para o bem. Na verdade, somos peregrinos e a gente trabalha como operário de Deus para a felicidade, para a implantação da solidariedade, da justiça, da paz, da coerência de vida, do amor fraterno. Mas dentro de nós existem esses rancores, essas revoltas, esses rumores, né? Então, se chamado cedo ou à tarde, o Senhor espera pelo sim e pelo empenho devotado de cada um na obra do reino. Por fim, não é? Todos nós celebramos e recebemos a prática da justiça e aquilo que nós colocamos a serviço da vida de Deus. Feito então esse complemento aí ao nosso momento de ouvir a palavra, né, e refletir um pouco da palavra, vamos continuar nessa temática do Evangelho, porque, né, já foi dito aí no começo do programa, relembrado, todo mundo aí, espero que ainda não estejam cansados de ouvir, mas que estamos em setembro, mês da Bíblia, e por isso estamos, né, caminhando para o nosso quadro Você Sabia, que mais uma semana vamos tratar aí um pouquinho de conhecer mais a fundo alguns aspectos
de um evangelista. Então, vamos aí para o nosso quadro Você Sabia? E sabe, o Eduardo, que Deus não vai diferenciando ninguém. Ele trata todos iguais, né? E essa que é a nossa sinodalidade, o caminhar juntos, o discernir, a construir a unidade, a comunhão, a participação e a missão. E até porque o Edu comentou também, né, que tá cansado de ouvir que é mês da Bíblia, mas setembro tá indo tão rápido que não dá nem pra cansar, né, na verdade. Mas vamos ouvir então o que a gente preparou pro Você Sabia. Você sabia? Além de setembro ser o mês da Bíblia, neste dia 24, domingo, como o Padre Ronk falou no início do programa, a gente celebra o Dia Nacional da Bíblia. E no dia 21 de setembro, na quinta-feira, celebramos também o dia de São Mateus, um apóstolo e evangelista. E São Mateus, ele é o servo e autor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. E os outros, né, são os de Marcos e Lucas. São chamados de evangelhos sinóticos, pois apresentam os fatos da vida e da missão de Jesus de uma forma semelhante. O não sinótico é o evangelho segundo João. Na sua versão, Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus está conosco. São Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os relatos de Marcos e Lucas. Antes de experimentar a misericórdia de Deus por meio de Jesus, Mateus desempenhava trabalho como coletor de impostos do povo judeu, durante a dominação romana. Ele realizava seu trabalho em Cafarnaum, uma cidade marítima da Galileia, situada na região da Palestina. Seu primeiro encontro com Jesus ocorreu durante o horário de trabalho. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e lhe disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu. Esse trechinho é de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Essa é uma passagem muito significativa, pois Mateus seguiu Jesus não porque não tinha o que fazer, como se fosse um desocupado, mas sim por virtude da graça. Ele pôde ver em Jesus um valor tão imenso que justificava deixar todas as outras coisas importantes e deixar elas, né, em segundo plano. Sua alegria foi tão profunda que preparou em sua casa um grande banquete para o Senhor. Mateus foi estratégico nesse convite, porque ele chamou também outras pessoas necessitadas para que com ele pudessem ver e ouvir o mestre. Abre aspas. Estava aí uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesas com ele. Esse é um trechinho de Lucas, capítulo 5, versículo 27. O importante, meus caros jovens e queridos radiovintes, é nós vivermos à altura do Evangelho. Deus que se revela, Deus que se manifesta, Deus que vem até nós. Uma revelação de Deus. Deus sempre quis estar presente no meio de nós e vem ao nosso encontro no seio de Maria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Mateus, como sabemos, tinha uma ocupação desprezada pelo povo judeu, pois serviu ao Império Romano na cobrança de impostos e muitas vezes até superfaturava lucros pessoais, não é verdade? O que era considerada como uma traição à sua raça. Os fariseus, assim, criticavam muito Jesus por vê-lo à mesa com pecadores como esse. Entretanto, Jesus, sábio, como sempre, respondeu dando-lhes uma profunda lição. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores e os arrependidos. Veja como é importante estar à altura do Evangelho. Nós julgamos as pessoas, não é? Nós criticamos, colocamos defeito, apontamos. Nosso Senhor não olha a aparência, Nosso Senhor olha o coração. E daqui para frente, Mateus, você se converte, você vai aderir a mim, você vai me seguir. Olha só, isso é importante. É o mesmo que ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Daqui para frente, você apacenta minhas ovelhas. Essa é a questão de estar à altura do Evangelho, e Nosso Senhor nos chama cada um para um projeto pessoal de vida e sermos felizes e viver bem o nosso chamamento e a nossa vocação.
O Evangelho de Mateus, denominado como o primeiro evangelho, logo no início apresenta Jesus como um mestre que veio realizar a justiça. Relata ainda, com grande riqueza de detalhes, a morte e a ressurreição de Jesus. Sua versão das ações do Filho de Deus é organizada em 5 livretos, cada um contendo narrativas seguidas de um discurso explicativo sobre as próprias ideias narradas. E a respeito da morte desse apóstolo, existem algumas versões. Uma delas é que teria morrido apedrejado, decapitado e queimado na Etiópia, defendendo Santa Efigênia. Suas relíquias teriam sido encontradas em 1080 e levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas pelos mais piedosos como autênticas. Então, o padre até comentou, né? O padre Ronk comentou sobre a importância do evangelho, e até na semana passada a gente descobriu, né, durante uma pergunta ao padre Gélio, quais seriam os livros e as cartas que estão no Evangelho, né? Devido ao livro que a gente lançou na Festa das Vocações, o Respostas Católicas sobre a Bíblia. E então isso casa bem com o que a gente falou no programa passado e nesse programa. Também é o que o Padre Ronk comentou aqui pra gente durante o nosso Você Sabia, que ele foi participando junto, que foi bem divertido. Lembrando um outro Você Sabia, a gente falou uma vez, já faz acho que no ano passado, que cada evangelista, ele é representado por um símbolo diferente. E São Mateus, ele é representado pela figura do homem, como pessoa. E tem os outros 3 evangelistas. São Lucas é representado como, quem sabe? Não tem um deles que é o leão, não? O boi. Padre Ronk acertou. Errou! São Marcos. Então São Marcos é o leão. O leão. O leão. E São João. É, não sei. Águia. É isso. Bingo! Eu lembrei que era um pássaro, eu não lembrava que era uma águia. Eu só consigo lembrar do leão. É porque o leão é bem específico pra gente que foi pesquisar algumas imagens e eram uns leões muito engraçados. Então, se você puder pesquisar no Google Imagens... É que a gente sabe que não existia, né, fotografia naquela época. Então eles representavam da forma como conseguiam. E tem umas O leão é a força. Isso né? também. Exato. A águia é aquele que voa alto. O João é o mais profundo teólogo e da espiritualidade e da encarnação, não é verdade? E Mateus, Exato. por que seria o humano, padre? A pessoa, a encarnação, a pessoa, o homem. De carne, de carne, entendi. etc. Hoje ainda, daqui a pouquinho, temos o quadro de notícias aqui do programa Vida Pastoral. Mas antes da gente ir para as notícias, eu queria trocar uma ideia rapidinho com vocês sobre a Assembleia de Pastoral que aconteceu semana passada. E então é um momento muito forte da diocese, né, como um todo, pelo menos principalmente pra gente, que é um dos momentos que a gente mais trabalha no ano, né, a semana. A semana inteira a gente vai focado na Assembleia. Isso. Não é que a gente deixa os outros trabalhos de lado, mas a Assembleia, ela passa a ser primeiro plano, eu acho que na vida de todo mundo, principalmente aqui na Curia Diocesana, que é tudo em função da Assembleia, pra fazer a melhor Assembleia que a gente puder pra todos os presentes. Então eu queria só recapitular um pouco do que aconteceu na Assembleia na semana passada. A gente, por tradição até, né, a Assembleia ela tem um momento formativo, e esse momento formativo foi tratado sobre o missal romano, né? Para você que talvez escuta o programa Vida Pastoral, alguns meses atrás escutou as notícias de gente falando que foi aprovada a nova tradução do missal romano. Então essa formação da Assembleia tratou um pouco sobre isso, né? Um pouquinho da história, como que a gente chegou até aqui, né? Por que tem esse missal hoje e o que significa que ele foi traduzido, né? Uma nova tradução, uma nova edição. E também foi apresentado aí na Assembleia um pouco das pequenas mudanças que vão acontecer, né? Que quando passar a ser utilizado esse missal, a nova edição dele, a partir de dezembro. A oração eucarística número 2, né? Que teve mudanças? Tem vários pequenos ajustezinhos de palavras, que muda uma palavrinha aqui, entra uma palavrinha outra ali, né? Mas até é importante frisar que não é um missal novo, né? É só uma nova
revisão da tradução. Acho que dá para dizer dessa forma, né? Então, é uma palavrinha que vai trocar aqui, outra que vai trocar lá, uma rubricazinha diferente para o padre prestar atenção no gesto. Eduardo, dizer para o nosso bom povo que essa tradução não é um novo missal, como você frisou, mas é uma terceira edição, não é? Daquele que nós já usamos. E com essas mudanças e a comissão central da CNBB, que foi a Roma depois, já foi aprovada, demorou 19 anos para elaborar toda essa esse novo trabalho, essa dedicação específica da liturgia do missal, né? Nós vamos começar a usar aqui no Brasil a partir do primeiro domingo do Advento, que já está sendo elaborado, tudo já está pronto, né? Mas nós vamos usar aqui no primeiro domingo do Advento todas as igrejas do Brasil, e também essas mudanças certamente vamos aos poucos fazendo, que são muito bonitas, acréscimos e novas, sempre atualizadas pela origem da palavra, mas, né, não é assim, novidades, mas muita coisa boa vem por aí, viu? Aqui no programa Vida Pastoral, quando estiver chegando mais perto do início do uso dessa nova edição do Missal, a gente vai também comentar aí mais pontualmente talvez aquelas mudanças que vão impactar mais no responder das pessoas, na comunidade. A gente já está habituado, né, a responder algumas coisinhas, né? Na Assembleia são anunciadas novidades da Diocese, cronograma, então a gente vai falar sobre isso em breve. Só que um dos lançamentos que a gente teve, né, durante a Assembleia, esses que comentei, foi o Diretório do Dízimo, tão importante para a pastoral, acredito eu que seja algo para unir mais as paróquias, todas as coordenações de pastoral do dízimo. É um livro bem completo que tem inúmeras dicas e formas de colocar em prática a pastoral do dízimo e também as coletas, enfim, nas paróquias da nossa diocese, né? E também, junto a esse processo, também foi divulgado, né, o livro dos Missionários da Caridade, que também é um material, né, um subsídio, e que está diretamente ligado aí ao Plano Diocesano de Pastoral, porque é uma das ações aí previstas para ser executada nesse intervalo aí que começou ano passado e que se estende aí por 10 anos de plano de pastoral. E tanto é que o Plano Diocesano de Pastoral foi aprovado em uma Assembleia Diocesana de Pastoral, só que foi no ano passado, na 46ª. Então, se você quiser ter acesso ao Plano Diocesano de Pastoral completo, acesse nosso site, clique no banner para dar uma olhadinha por lá e ver quais os projetos que já estão em prática, quais a gente já iniciou no ano de 2023, no início, no caso, né? E vamos continuar colocando em prática em 2024. Ainda sobre o plano, a gente fala muito aqui, inclusive eu falei nesse programa, sobre a vida pastoral ser feita nas paróquias e comunidades, né? E para vocês terem uma ideia de como isso acontece, por exemplo, nessa assembleia, que a gente já havia falado que seria uma assembleia de revisão, né? Ou seja, a revisão do plano pastoral, diocesano de pastoral, os padres representantes da comarca apresentaram uma síntese que foi feita das atividades, né, de cada pilar em cada paróquia. Então, as comarcas fizeram uma síntese das suas paróquias e repassaram para que na Assembleia todos pudessem ter um pouco do conhecimento do que está acontecendo de fato, como está sendo executado esse plano nas paróquias e comunidades da diocese. Então, às vezes você pode achar que o que você está fazendo lá na sua comunidade não está impactando, mas ela também está sendo falada nas reuniões, nos conselhos, também está dando vida a esse plano que já foi definido há 1 ano e que tem aí validade por mais 9, né? Uhum. A Assembleia Diocesana é justamente uma vida pastoral toda de uma diocese, né? É um coração que pulsa forte, não é? Onde aí todas os objetivos, não é? A presença do bispo, dos padres, do diácono, das lideranças, coordenações. É um povo que está aí, um coração unido, que pulsa forte, não é? Para os critérios, os objetivos, as prioridades da diocese, onde se reza, onde se reflete, onde se partilha, onde se estuda e onde vamos acolher junto para aplicar depois toda uma única pedagogia do trabalho da diocesaniedade, não é verdade? Vida pastoral. Isso.
E se você quiser, então, saber mais sobre a Assembleia Diocesana de Pastoral, acesse ao site da Diocese de Joinville e leia a matéria completinha que a gente publicou por lá durante essa semana. E falando em notícias, vamos para o quadro de notícias dessa semana. E Padre Ronk, fique à vontade aí para fazer comentários, complementar, elogiar as iniciativas às vezes, né? De repente tem coisa aí bacana que merece ser elogiada. Mas vamos lá então. Notícias da Diocese. A gente abre este bloco falando sobre a comunidade Shalom, que realiza uma Copa de Vôlei e Futsal para jovens. Essa competição, né, essa Copa de Vôlei e Futsal, será para jovens de 15 a 22 anos e os jogos entre equipes terão premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar. Será no dia 21 de outubro, pela manhã, e dia 22 de outubro, na parte da tarde. As disputas dessa Copa serão no Centro Educacional Dom Bosco, que fica no bairro Saguaçu, na Rua Sombrio. E o valor das inscrições por equipe é de R$100 no primeiro lote. As equipes de futsal são apenas masculinas e no vôlei elas podem ser híbridas, misturadas. Eu queria parabenizar a comunidade Shalom pelos 10 anos de presença na Diocese de Joinville. Esses jovens, com seu carisma, se dedicam muito aqui em Joinville, na Catedral, etc. Mas eles estão celebrando 10 anos de presença. Sim. Com seu carisma, não é? Eles são mais de 10 mil no mundo ao todo, né? E com um fundador jovem ainda. Fazem um belíssimo trabalho de evangelização. Fazenda da Esperança celebra aniversário com noite especial. No dia 28 de outubro, a partir das 18h30, haverá uma grande celebração na sede da Fazenda da Esperança, na cidade de Garuva, para comemorar o aniversário da instituição. Para participar desta comemoração, é pedida a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado para ajudar os acolhidos pela Fazenda da Esperança. Durante essa comemoração, haverá muita música e também adoração ao Santíssimo Sacramento. E falando da Fazenda da Esperança, o Padre Paulinho, né, o Padre Paulo, participa da Fazenda da Esperança, também auxilia todas as pessoas que estão lá. E nessa próxima semana ele estará indo para Roma, terá um encontro com o Papa Francisco. Ele falou que já garantiu que vai mandar imagens exclusivas para a gente. Estamos ansiosos. Então que a gente possa rezar também por essa viagem do Padre Paulinho, né, que vai até Roma, no Vaticano, que vai falar com o Papa Francisco. Adoção será o tema do 6º Seminário pelo Direito à Vida. No dia 30 de setembro, a Cúria Diocesana de Joinville será palco do 6º Seminário pelo Direito à Vida, evento promovido pela Pastoral Familiar da Diocese de Joinville e da Comissão Diocesana pelo Direito à Vida, o CDDV. Terá como tema Adoção, Amor com Laços do Coração, e lema Quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe a mim mesmo, de Mateus 18:5. O seminário tem como objetivo promover, defender e cuidar para que o tema da adoção seja cada vez mais valorizado como um grande tesouro espiritual para aqueles que desejam abrir suas famílias para acolher crianças e jovens que aguardam um lar. O 6º Seminário A Vida acontecerá em modalidade híbrida, com possibilidade de participação presencial ou online. As inscrições deverão ser feitas pelo formulário no site da Diocese, você tem acesso dele por lá também. E para a participação presencial é proposta a doação de um produto de limpeza, que será encaminhado para o Lar Renascer. A programação do evento será das 8 da manhã até o meio-dia e contará com palestras e depoimentos que enriquecerão as discussões sobre a adoção. A primeira palestra abordará o tema A Importância da Adoção na Vida da Família e na Missão da Igreja, e será feito por Arielle Libagalini e Augusto Libagalini, um casal que abraçou a adoção. Em seguida, será apresentado um testemunho pelo casal Luana e Michael, no qual a Luana irá relatar a sua experiência de ter sido adotada quando era criança. Missa de encerramento da Semana da Vida acontecerá na Catedral de Joinville. A Pastoral Familiar da Diocese de Joinville se prepara para encerrar a Semana da Vida com uma missa especial em homenagem ao Dia do Nascituro.
A celebração está marcada para o dia 8 de outubro, às 3 horas da tarde, na Catedral. Os participantes da missa são convidados a contribuir também com um gesto concreto de amor. Aqueles que desejam se unir a essa celebração são incentivados a trazer fraldas descartáveis, lenços umedecidos e shampoo infantil. E os produtos arrecadados serão destinados ao Lar Renascer, proporcionando suporte essencial às crianças em situação de vulnerabilidade. A gente já falou em outros programas, mas vamos relembrar que na semana que vem, no dia 30, acontece a formação em Cristologia, com o tema Explorando Jesus de Nazaré como Leigo. Essa formação acontecerá no dia 30 na Paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville, e o assessor do encontro será o Padre Benedito Ferraro, do clero da Arquidiocese de Campinas e assessor nacional das comunidades eclesiais de base. A inscrição ela ainda pode ser feita através de um formulário online presente no site da Diocese de Joinville. É muito importante este comunicado. Nós conhecemos bem o Padre Benedito Ferraro, né? E esse tema é oportuno sobre Jesus de Nazaré como leigo, a parte cristológica, não é? Então vamos participar, que vale a pena, viu? Convidamos carinhosamente para participar, vale a pena. O Benedito Ferraro é uma pessoa espetacular, é um homem de uma grande experiência. Comunidade Vida Nova realiza o Jesus Fest Dance. Lembrando que a comunidade Vida Nova tem uma web rádio que transmite aí o programa Vida Pastoral. E no próximo dia 14 de outubro, a partir das 7 da noite, a comunidade Vida Nova vai sediar um evento direcionado para a juventude, com música, dança, teatro e adoração ao Santíssimo. Será a Jesus Fest Dance e terá a presença do DJ Lucas Miguel de Curitiba. Mais informações ou dúvidas para serem esclarecidas, pode entrar em contato pelo WhatsApp 47 3273 2289. Pastoral Antialcoólica inicia comemorações pelos seus 29 anos. A Pastoral Antialcoólica completa 29 anos de existência no dia 8 de novembro e, por isso, inicia uma série de atividades para comemorar o aniversário. O primeiro evento acontece no dia 1º de outubro, ao meio-dia, e será um risoto feito no tacho. O valor para garantir esse delicioso almoço de domingo é de R$20, que poderá ser consumido no local ou até levado para casa. Garanta seu ticket antecipadamente com os grupos da Pastoral Antialcoólica ou pelo WhatsApp 47 989 24 5691. E continuando a programação de aniversário da Pastoral Antialcoólica, eles irão realizar um luau. Então, no dia 20... Então, para comemorar também os 29 anos de existência da Pastoral Antialcoólica, um luau espiritual irá acontecer com a presença de Braz Oz, da Canção Nova. O evento acontece no dia 12 de novembro, um domingo, às 17 horas, na comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. No local haverá espaço para alimentação, com serviço de lanchonete. Além do show com Braz Oz, que inicia às 19 horas, a comemoração também terá um momento de testemunho com membros da Pastoral Antialcoólica. Para participar do evento, é pedida a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que poderá ser entregue no dia do evento ou antecipadamente aos grupos da Pastoral Antialcoólica. Mais informações pode entrar em contato pelo WhatsApp 47 98924 5691. Antes de eu perguntar para o Padre Ronchi se tem algum evento importante na Catedral nos próximos dias, eu tenho mais 2 lembretes aqui, dois convites para os próximos dias. Que no dia 30 de setembro acontecerá o 3º encontro de vivências práticas da Pastoral da Saúde. Então será um encontro com troca de conhecimento sobre plantas e prevenção à saúde. Também vai ter lá um pessoal ensinando como a fazer, isso aqui eu fiquei curioso, macarrão de espinafre. E também vai ser degustado com molho de tomate, cereja e manjericão cultivado no próprio sítio lá onde vai ser o evento. Também vai ter sucos naturais, de manga, ora pronobis e chá de cidrão. E também vai ter a possibilidade de ter uma visita guiada lá pelo local onde acontecerá o evento, que é na Estrada da Fazenda,
número 320, que é uma lateral da estrada da ilha. Mais detalhes e inscrição no site da ADPROS. E também nessa linha das pastorais sociais, temos no dia 1º de outubro, na Catedral São Francisco Xavier, o Encontro Diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa. E também, né, começa às 10 da manhã e vai ter a missa presidida por Dom Francisco. Então, esses 2 recadinhos aí. Padre Ronchi, algum recado da Catedral? Então, recordando que terminando o mês da palavra, a palavra nos leva para a missão, não é? Mês missionário, mês da missão, outubro, não é? E reforço que dia 1º temos a missa às 10 horas, que é um domingo, da Pastoral da Pessoa Idosa, com o nosso bispo diocesano. Todos somos convidados a participar. Aniversariantes da semana. Agora a gente vai para nossa lista de aniversariantes da semana. No dia 24 de setembro, comemora mais um ano de vida o padre Emerson Jean Cardoso dos Santos. No dia 26 de setembro, o padre Fábio Luiz Pereira, que está no noviciado Nossa Senhora de Fátima. Dia 27 de setembro, o diácono Wilson José Beltrame, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba. No dia 28 de setembro, comemora mais um ano de vida o diácono Roberto Rivelino, da Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, do Morro do Meio. E no dia 29, o diácono Miguel, da Paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá. Mas a gente também lembra que no último dia 22, na sexta-feira, comemorou mais um ano de vida a Valdete, que é a secretária ali do setor pastoral, ajudando o Padre Gélio, a Dani, eu, a Júlia, o Edu e todo mundo ali do setor pastoral. E parabéns a todos aqueles que estão nos acompanhando, assistindo, não é? E ouvindo, melhor, que os aniversariantes também, tantos e tantos aniversariantes, se sintam abraçados e abençoados, e a nossa oração e parabéns por todos os aniversariantes. A gente relembra que o Padre Gélio também faz um parabéns especial para todos que estão comemorando, né, como o Padre comentou, aniversário de vida, casamento, batismo e tudo mais, né? Sempre é importante comemorar. Sempre importante. E eu que estarei celebrando um mês de casamento no civil, olha só. Tem que relembrar. Então, assim como, já que o Padre Gélio não tá aqui, mas fazendo memória ao Padre Gélio, desejamos a todos muita saúde, paz e felicidade. Um bordão. Estamos chegando na reta final deste programa Vida Pastoral e deixamos aí o nosso tchau, nosso agradecimento, e depois o Padre Ronchi nos dá a bênção para aí sim finalizarmos este programa. Lembrando que este programa está disponível para ser escutado em diferentes plataformas, né? E também para você deixar o seu comentário. Por isso, gostou do programa? Não gostou do programa? Quer corrigir a gente em alguma coisa? Você pode chamar a gente no WhatsApp, né? Tem o nosso contato lá no site da Diocese, mas também pode ir no YouTube, porque esse programa está publicado no YouTube e lá você deixa o seu comentário. E também até o seu agradecimento pro Padre Ronchi, né? Isso. Uma mensagem de carinho. A gente se compromete a mostrar para ele depois todas as mensagens. Sim, é verdade. Muito obrigado a vocês, meus caros jovens, né? E nos ajuda a reavivar sempre, a rejuvenescer. Eduardo, Carol e Júlia, e a vocês que nos acompanharam atentamente, com os ouvidos de discípulos e um coração aberto, manso e humilde. Deus abençoe muito, que sejamos ouvintes e praticantes da palavra, não é? E também vamos para a missão, agora que vem o mês missionário, sempre caminhamos na estrada de Jesus. E que Deus abençoe, muita saúde, muita proteção divina, muita bênção, muita paz, não é? E vamos procurar viver sempre a vida pastoral, engajados na nossa comunidade, nas nossas paróquias, na nossa diocese, vida pastoral, no pastoreio de Jesus que andava pelas vilas, pelas cidades, pelas praças, pelos caminhos à beira do mar, nós também, no nosso dia a dia, levar vida pastoral, semear a palavra de Deus. E vamos fazer a oração final, né, gente boa? Pedindo ao Pai, Ele que resumiu toda a lei no amor de Deus e ao próximo, não é? E que faça de nós
observantes de seus mandamentos e praticantes, né? E que consigamos chegar um dia à plena vida eterna, não é? Porque combatemos o bom combate, terminamos, mas a gente viveu a vida pastoral, implantamos o reino de justiça e de paz aqui entre nós, né? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, vos proteja, que os santos padroeiros de nossas paróquias e comunidade, São Francisco Xavier, missionário, nos dê um coração de missionários e pés de andarilhos para levar sempre essa vida pastoral. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um Amém. grande abraço a todos. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.